Por que será que o ouro e metais preciosos possuem valor há tanto tempo? E será que isso justifica você investir nesses tipos de metais preciosos? Esse é o assunto que eu irei responder nesta série de vídeos que começa agora. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos, pois aqui é uma casa de análise que é dedicada a trazer um conteúdo de qualidade e elucidativo para todos vocês da internet. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e aproveita que você vai assistir ele até o final e já comenta aqui abaixo. E este daqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu estou falando para poder explicar quais são as características do ouro e de outros tipos de ativos que funcionam como as chamadas reservas de valor. Será uma série de vídeos em 4 partes dedicada a explicar de onde vem o valor dos metais preciosos, quais as suas características e, muito mais importante, qual o papel que ele pode ter nos seus investimentos. Mas antes de poder seguir falando sobre metais preciosos, ouro e reservas de valor, eu preciso dar um passo para trás e falar sobre de onde vem o dinheiro. E o que acontece é que ao longo da história da humanidade, várias coisas já foram utilizadas como dinheiro, desde gado, conchas marítimas e até mesmo sal. Só que dentre todos esses dinheiros diferentes, alguns obtiveram um sucesso muito maior do que outros. E as duas principais formas de dinheiro que tiveram aceitação ao longo da história foram o ouro e a prata. Isso se deve, em grande parte, à capacidade desses dois metais de funcionarem como reservas de valor, ou seja, como ativos capazes de manter o seu poder de compra ao longo do tempo ou até de aumentá-lo. Mas o que é que levou ouro e prata a se destacarem dentre as várias formas de dinheiro? E responder essa pergunta é uma jornada interessante, pois ela nos leva até as origens da humanidade. E a escola de pensamento econômico que melhor respondeu a essa pergunta de onde veio o dinheiro é a chamada Escola Austríaca de Economia, que é a minha vertente de pensamento econômico. E dentro dessa escola existe um autor em especial que, na minha opinião, foi quem explicou de maneira basicamente definitiva qual o mecanismo que opera na origem do dinheiro. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Ludwig von Mises. E Mises, ele criou o chamado Teorema da Regressão da Moeda, que é basicamente um teorema para poder explicar como que um dinheiro surge e é adotado para o mercado mesmo na ausência do Estado. E o que esse teorema da regressão da moeda fala é que, a princípio, qualquer coisa pode ser utilizada como dinheiro. Porém, para que isso ocorra, é necessário que esse bem comece atendendo uma demanda não monetária. Isso ocorre porque, assim como Mises explicou, em sociedades primitivas existe basicamente escambo, ou seja, pessoas trocando bens diretamente. Só que à medida que a economia vai crescendo em complexidade e em número de participantes, começa a surgir o chamado problema da coincidência de desejos, que é o famoso: pessoa A cria galinhas e deseja comprar sapatos. Só que a pessoa B, que tem os sapatos, não aceita galinhas. Ela, na verdade, quer chifres de boi. Então, o que a pessoa A precisa fazer é encontrar alguma pessoa disposta a trocar os chifres de boi por suas galinhas e depois dar esses chifres de boi em troca dos sapatos. E fazer isso é muito ruim. Só que o que acontece é que existem alguns bens que, por causa de suas utilidades, vão sendo demandados por muitas pessoas desse mercado. E esse bem que atende a essa demanda não monetária vai aos poucos sendo cada vez mais amplamente usado, até que chega um ponto em que as pessoas, mesmo que não desejem ter esse bem, passam a o aceitá-lo porque sabem que outras pessoas irão aceitá-lo. Ou seja, vai se criando basicamente um efeito de rede em torno de algum bem que seja demandado pelo mercado, e com o passar do tempo e de maneira espontânea, sem necessidade de coação, emerge uma moeda, que é justamente esse bem. Só que perceba que toda essa utilização de um bem como dinheiro é catalisada pelo fato
desse bem atender a demandas que não são de origem monetária. Isso é o que aconteceu, por exemplo, com o sal na época do Império Romano, pois naquela época não tinha como conservar os alimentos, exceto salgar eles. E como todo mundo precisava de alimentos, acaba que todo mundo precisava de sal. E aí, com o passar do tempo e de maneira espontânea, o sal foi se tornando moeda, visto que ele era o bem mais amplamente aceito na economia. E esse processo que eu acabei de descrever aqui é o que diz o teorema da regressão da moeda. E esse mesmo processo ocorreu várias vezes ao longo da história, com hora ou outra bens diferentes assumindo esse papel de dinheiro. Inclusive, uma das coisas muito relevantes acerca desse processo é que, num primeiro momento, nós temos uma competição de dinheiros diferentes, pois temos diversos bens circulando na economia e cada um deles sendo valorizado pelos indivíduos de acordo com as preferências subjetivas deles. E por causa disso, enquanto um bem não emerge como o mais amplamente aceito no mercado, tem-se diferentes dinheiros que estão competindo entre si para se tornar essa moeda. E é importante notar que esse processo de competição monetária só pode ter um vencedor, pois o que acontece é que à medida que um dinheiro vai ganhando aceitação, ele passa a sofrer o chamado efeito rede, que é basicamente os comerciantes que desejam vender seus produtos precisam vendê-los em troca do dinheiro amplamente aceito. Só que quanto mais pessoas usam esse dinheiro, mais elas motivam as outras pessoas a usá-los também. Ou seja, eventualmente um único bem vai acabar monopolizando todo o mercado de moeda. E outra coisa muito importante de ser notada é que esse processo ocorre de maneira espontânea e voluntária de acordo com as trocas dos indivíduos no mercado. E por isso não é necessário haver um governo para poder chancelar esse processo. E o teorema da regressão, ele é parte da chamada teoria austríaca do dinheiro, que afirma várias coisas, para falar a verdade, mas entre elas tem-se as características que um dinheiro tem que possuir. E elas são basicamente três. Primeiro, o dinheiro precisa servir como uma reserva de valor, ou seja, precisa ser capaz de preservar o poder de compra desse dinheiro ao longo do tempo, seja mantendo-se constante ou até aumentando o poder de compra ao longo do tempo. Essa é a primeira função que um candidato à moeda passa a desempenhar, pois nesse processo de competição monetária, quando um dinheiro desponta, ajuda muito que ele sirva como reserva de valor, pois daí os indivíduos que vão valorizar esse bem podem passar a estocá-lo, e se com o passar do tempo esse bem não só mantiver o seu poder de compra como mantê-lo, aqueles indivíduos que optaram por estocar esse bem terão um maior poder econômico, o que facilita com que outros indivíduos passem a ver valor subjetivo naquele bem. Só que à medida que esse bem vai ganhando aceitação, ele não só vira uma reserva de valor, mas ele passa a ser utilizado como meio de troca, ou seja, é aquele bem que pode ser dado em troca de outros bens e serviços que estão disponíveis no mercado. E essa é a segunda grande função do dinheiro. Só que, por último, quando um bem se torna hegemônico no mercado, além dessas duas funções, ele ganha também uma terceira, que é chamada função de unidade de conta. Ou seja, um bem que serve de unidade de conta significa que ele pode ser utilizado para exprimir preços e quantidades de outros bens. É por isso, por exemplo, que você conta os preços da sua vida em reais, por exemplo. E aí você pode dizer que a carne que você compra no açougue, por exemplo, custa R$ 35 o quilo. Nesse ponto em que um bem pode ser utilizado como unidade para poder medir preços, pense que a moeda tornou-se hegemônica e atingiu suas três funções básicas. Isso vai ser muito importante, pois mais lá na frente do vídeo eu vou falar sobre como esse mesmo processo está ocorrendo agora no mercado cripto. E quando você analisa a história monetária à luz da teoria austríaca, você tem uma explicação muito boa de por que o ouro e, em menor grau, a prata ganharam a competição de dinheiro. Pois eles são metais muito fáceis de dividir, muito fáceis de transportar e, como eu vou explicar mais lá na frente, mantêm o seu poder de compra muito bem, pois eles são metais raros, cuja
produção é muito baixa quando comparado com o estoque atual. E de fato, essa comparação entre estoque e produção é a razão fundamental que define se algum bem é ou não uma reserva de valor, pois é dela que nasce a chamada razão estoque para fluxo, ou em inglês stock to ratio. E o que essa razão diz é que quando você divide o estoque, ou seja, a quantidade de um determinado bem que já existe, e você divide isso pela produção anual desse bem, você tem uma comparação de quantos anos de produção seria necessário para poder dobrar o estoque atual. E o interessante é que essa razão, ou seja, a divisão entre o estoque e a produção, seja o maior possível, o que significa que a produção tem que ser o menor possível quando comparada com o estoque. Isso ocorre pois, nos estágios iniciais da competição monetária, um dinheiro que almeja o posto de moeda mais amplamente aceita no mercado, é muito útil que ela possua uma alta razão de estoque para fluxo, pois se isso acontece, a produção é pequena quando comparada ao estoque, o que faz com que os estoques atuais sejam muito pouco desvalorizados ao longo do tempo, o que significa que os indivíduos que optam por acumular desse bem não terão seu poder de compra diluído ao longo do tempo, fazendo com que a valoração subjetiva desse bem aumente. Ou seja, uma boa reserva de valor e um bom dinheiro precisa ser escasso e com produção baixa quando comparado com o estoque atual. E é justamente esse um dos motivos principais que fez do ouro um dinheiro tão bom, pois ele é tão raro que mesmo com muitas pessoas procurando novas jazidas e tentando minerar, acaba que é muito difícil desvalorizar o estoque atual por conta de nova produção. E isso é algo que vocês podem ver através da imagem que segue aí na tela. Esta imagem mostra duas linhas. Mostra em cinza o estoque atual de ouro, enquanto que em preto aparece a produção anual. E o que a gente observa é que há mais de 100 anos que a produção fica na média de 1,6% do estoque atual por ano. Isso ocorre porque o ouro é um metal muito raro e que mesmo fazendo um grande esforço, muitas vezes não tem como produzir mais. E quando a gente compara a razão de estoque para fluxo para vários metais, a gente percebe logo de cara o quão raro o ouro é. Isso é uma coisa que vocês podem ver nesta outra imagem que segue aí na tela. Esta imagem representa a razão estoque para fluxo para vários metais. E o que a gente observa é que metais como o cobre, eles são muito abundantes. O que significa que basicamente um ano de produção pode quase que dobrar o estoque existente. Mesma coisa se aplica para petróleo e em menor grau para prata também, pois como vocês podem ver aí, ela deve ter cerca de umas 4 vezes de razão estoque para fluxo. Mas quando você chega no ouro, essa razão sobe para 60 vezes. Ou seja, mantida constante a taxa atual de produção, seriam necessários 60 anos para poder dobrar o estoque de ouro disponível atualmente, o que mostra o quão raro ele é. E tudo isso que eu venho falando para vocês sobre reservas de valor, razão estoque para fluxo, ouro e tudo mais, não é algo que eu estou tirando da minha cabeça, pois em grande parte, esse vídeo e esta série daqui estão sendo uma leitura comentada do livro The Bitcoin Standard, escrito pelo grande autor Saifedean Ammous. E esse é um livro que explica toda essa teoria monetária a fim de, spoilers do que vai vir à frente, mostrar como que o mesmo processo se aplica ao Bitcoin, que é basicamente um ouro digital. E essas daqui foram algumas das principais características das reservas de valor. Ao longo dos próximos vídeos dessa série, eu vou entrar mais a fundo em o que fez com que esses dois metais ganhassem a competição monetária, para depois culminarem em explicar qual o valor que tais metais preciosos podem ter no seu portfólio de investimentos, além de eu explicar como você pode fazer para investir nele e se expor a essa reserva de ouro milenar. Tudo isso e muito mais nos vídeos futuros, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.